Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Mais um domingo de adoração, mais um culto de louvor ao nome santo do Senhor. Essas máscaras são uma benção, a gente esquece delas. Eu já estou tão acostumada que eu já faço tudo delas mesmo. Mas, enfim, irmãos, é muito bom reencontrar os irmãos aqui, estar próximo, né? Mesmo olhando só o olhinho de cada um, mas é muito bom. Quero convidar os irmãos nesse momento a fazermos uma oração de gratidão ao Senhor. Uma oração agradecendo as benfeitorias que o Senhor tem nos feito, aos cuidados, uma oração pelo nosso trabalho, nosso emprego que tem se mantido, que o Senhor ele tem sido a nossa provisão em todo o tempo, principalmente nesses tempos difíceis, onde a gente vai no mercado e o arroz está R$35. É difícil, mas o Senhor, Ele tem nos sustentado. Então, vamos aguardar alguns irmãos que estão chegando, se sentarem, se acomodarem, para que a gente possa estar fazendo esta oração. E eu convido você, nesta noite, a trazer todos as suas decepções, os seus problemas, as suas vitórias, as suas derrotas, e a colocar, entregar aqui no altar do Senhor, para que o Senhor possa tirar o fardo desse período, desses dias corridos. Oremos então, irmãos. Senhor Deus, Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Senhor. Amém. Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez a tua igreja está reunida em teu nome, ó Pai, para te louvar, para te engrandecer, para dar ouvidos à tua palavra, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade. Nós somos gratos a ti, Senhor, as tuas provisões na nossa vida. Te agradecemos pelo trabalho, pelo pão de cada dia. Te agradecemos a porta de emprego que se abriu aonde menos esperávamos. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelo privilégio de estar fazendo parte dessa família espiritual. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas maravilhas, por podermos, ó Pai, abrir os nossos olhos e contemplar a tua glória, o teu poder em cada coisa da natureza, em todos os lados que nós olhamos, nós vemos manifestado a tua glória. Ó Deus, nesse momento também, ó Pai, te agradeço pela presença dos irmãos aqui nesta noite. Te agradeço pela Igreja Batista de Boas Novas, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pastor, que tem orado, tem clamado, tem cuidado desse rebanho que o Senhor colocou nas suas mãos. Por todos os irmãos, ó Deus, que têm estado envolvidos aqui no culto, Pai, eu te agradeço pelos corações voluntários, os corações desejosos, Senhor, de trabalhar, pelos ofertantes, pelos dizimistas, Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, nesta noite, receber de cada um aqui a sua eterna gratidão, porque todos nós reconhecemos que o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém. E, Pai, se hoje nós estamos firmes, se estamos fortes, se somos felizes, é porque a nossa alegria provém do Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra de Deus, lá no livro de Filipenses, ele vai dizer assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi à congregação: alegre-se sempre no Senhor.
precisamos estar sempre nos alegrando no Senhor. Mesmo em tempos de seca, em tempos difíceis, em tempos de lutas, precisamos estar alegres no Senhor. Você pode olhar para o seu lado e achar que está tudo parado, que nada está acontecendo. E as circunstâncias podem até tentar trazer tristeza ao teu coração. Mas tenha a certeza que a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Queria compartilhar com os irmãos a palavra no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos fazer uma leitura da palavra. Essa leitura ela vai ser dividida entre eu, as irmãs e os irmãos. As irmãs, eu vou estar lendo o versículo 1, as irmãs o versículo 2, e assim os irmãos o versículo 3, e vamos repetindo até chegarmos no versículo 11, onde toda a igreja estará juntas declarando esse versículo, tá bom? Diz assim a palavra. Vamos ficar de pé? Aqueles que possam. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. As irmãs. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Os irmãos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. As irmãs. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Os irmãos. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. As irmãs. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Os homens. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra. Toda a igreja. E Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja que todo joelho confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do meu Senhor. Quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui na frente. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. O pessoal de agora está mais animado do que o pessoal do outro culto, né? Vamos então louvar o nosso Deus, dizendo que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, né? Vamos chamar a presença desse Deus tão poderoso. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém, glória a Deus. Antes de nós cantarmos a segunda canção, que vem dizendo renova-me, já não quero ser igual, eu vou estar lendo para os irmãos Romanos 7, 20 e 1 João 2, do 1 ao 2. Vai falar da nossa condição quanto humanos e pecadores que nós somos. Romanos 7, 20 diz o seguinte: ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí a gente pensa assim, eu pequei hoje, né? E o maligno, ele sempre coloca uma coisa no nosso coração que é o medo, que é a vergonha, né? Aquela questão de você não poder falar com Deus porque você pecou. E quando você vê, você está tão afastado do verdadeiro evangelho de Cristo. Por quê? Porque você pecou uma vez e você simplesmente não reconheceu o seu pecado para esse Deus. 1 João 2, 1, 2 vem dizendo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E, meus irmãos, o primeiro passo para que nós possamos ser perdoados por Deus é reconhecer que nós pecamos. Então, toda vez que o diabo quiser colocar no seu coração, quiser dizer para você que você não pode se achegar a Deus, lembre-se de que você tem um advogado, que é Jesus Cristo, que luta as suas batalhas, que luta por você. E por intermédio desse mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz por todos nós que estamos aqui, por todos os nossos ouvintes, aqui ao entorno desse culto, nesse local, por intermédio desse Jesus Cristo, nós podemos estar aqui hoje e sermos feitos filhos de Deus. Então vamos cantar ao Senhor, colocando os nossos problemas, né? As nossas dificuldades humanas, dizendo para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, e que tudo que há em mim é falho, tudo que há em mim é pecado, mas eu reconheço e eu quero mudar. Eu faço um voto contigo de mudança nesse momento.
Nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a receber.
Dai-me um coração igual ao teu. Faz oração pelo Roberto. Santo Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que nós temos mais uma vez de cultuar ao Senhor, de render glórias ao Teu nome, de reconhecer a Tua bondade, a Tua providência, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós estamos aqui, porque sabemos quem Tu és, sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é o único digno do nosso louvor. Os nossos dízimos e as nossas ofertas depositadas aqui no gasofilácio são, na verdade, uma expressão da nossa adoração e nós pedimos, recebe, Pai, recebe, e nós também clamamos ao Senhor para que o Senhor conceda a sabedoria vinda do alto para os irmãos responsáveis por administrá-las, por administrar cada recurso que foi aqui depositado, Pai. Que seja aplicado para a glória do Teu nome. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou novamente contar para vocês algo que eu falei no culto passado, né, o culto anterior. É um pequeno testemunho meu a respeito de perdão. E foi muito providencial, foi muito assim, realmente direcionado pelo Espírito Santo, porque eu hoje varrendo a minha casa e na varanda, eu comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceram nessa viagem que eu fiz à Bahia. E uma das coisas foi uma reconciliação minha com uma irmã, que ela mora na Alemanha, e a gente não se via desde 2007. Mas ela carregava consigo uma mágoa a meu respeito de quando nós éramos crianças. E isso impedia ela de ser totalmente transparente e de ter comigo a mesma comunhão que ela tinha com as outras. E ali, no culto em família, eu já tinha conversado com ela no WhatsApp, a gente se falava, eu achava que estava tudo bem. E estava vivendo a minha vida, amando ela intensamente, e achando que eu era amada intensamente também, sem mancha. Só que existia ali uma mancha. E nesse culto em família, ela falou que ela precisava olhar para mim, para que eu pedisse perdão a ela e ela pudesse me perdoar. E assim eu fiz, pedi perdão para ela, porque, na verdade, quem estava aprisionada não era eu, era ela. Porque na minha cabeça eu não tinha feito nada demais e nem lembrava desse atrito de infância. Mas ela estava presa a mim. E durante todos esses anos, ela viveu essa mágoa, essa angústia, e não conseguia se libertar, porque ela não falava. Né? E ali aprove o Senhor que nós nos reconciliássemos. O perdão foi liberado. Eu pedi perdão para ela me perdoou, e hoje nós vivemos em plena paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou falando isso porque foram exatamente esses dois louvores que a Raquel trouxe aqui, que o Senhor tocou no meu coração, eu pedisse para cantar esse louvor hoje. Mas como eles são responsáveis pelos louvores, aí eu falei assim, eu vou deixar para a próxima oportunidade, mas o Espírito Santo, ele testifica todas as coisas. E eu me alegrei muito, tanto no primeiro quanto nesse segundo culto, né, de poder compartilhar com vocês essa reconciliação. E aproveitar também para pedir aos irmãos, né, que façam uma reflexão da vida de cada um de vocês. Veja, tente lembrar se existe alguma mágoa dentro de vocês ou em alguém que vocês nem saibam. Às vezes houve até um desentendimento, mas para você está tudo bem, mas de repente aquela pessoa ainda está presa a você. Então, se existe isso, faça uma análise, faça uma reflexão. Se você tiver que ir até a pessoa pedir perdão, mesmo você sabendo que você está certo, vá, peça perdão. Tem pessoas que fazem assim, eu não vou porque eu não vou me rebaixar. Pedir perdão não é rebaixar, é mostrar Cristo na sua vida. Perdoar não é ser trouxa, é mostrar Cristo na tua vida. Quando você libera o perdão para alguém, ou quando você perdoa, você está desligando, desconectando essa corrente, esse elo da corrente que está fazendo mal na sua família, no seu coração. Às vezes é com um irmão familiar de sangue, às vezes é com um irmão da igreja, às vezes é com uma pessoa do seu trabalho, um amigo de escola.
mas é necessário fazer essa reflexão. Porque hoje nós estamos aqui, como eu disse no culto passado. Hoje eu estou aqui falando com os irmãos, mas eu não sei o amanhã. Amanhã eu posso não estar. E como é que eu vou partir? O que eu estou levando no meu coração? Né? O que eu estou deixando? Qual é a marca, o legado que eu estou deixando para aqueles que vão sentir saudade de mim ou talvez não? Então a gente precisa pensar, se examinar todos os dias, porque o amanhã pode não chegar. E às vezes a gente, por causa de orgulho, a gente deixa de chegar numa pessoa e pedir perdão ou de perdoar. A palavra de Deus diz que quem herdará o reino dos céus é aquele que é puro de mão e limpo de coração. Não deixe nenhuma mancha no teu coração. E eu convido você nesta noite a abrir o teu coração para Deus, mas de tal maneira que Ele possa esquadrinhar e ver aonde tem uma mágoa, para que Ele possa te ajudar. Peça ao Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a pedir perdão. Peça ao Senhor nesse momento e que Ele traga à sua memória tudo que se passou em todos esses anos da sua vida. E hoje deixe que o Senhor abra esse elo para que você liberte e seja liberto também. Foi assim comigo e com certeza o Senhor vai fazer na tua vida. Vamos fechar os nossos olhos e faça essa oração nessa noite. Senhor Deus, graças, Senhor, nós te damos mais uma vez. E nesse momento, Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor inclina teus ouvidos a esta oração, aonde, Senhor, a tua igreja está abrindo o coração para ti, Senhor. Eu não posso ler os pensamentos dos irmãos, não posso saber os seus corações, mas o Senhor pode sondar. O Senhor pode esquadrinhar e ir lá no profundo e ver se há alguma mágoa, Deus. Se há algum ressentimento, Pai, que talvez eles nem pensem que é ressentimento, mas está ali escondido, impedindo teus filhos de receber bênção, de perdoar e de ser perdoado, como diz na oração de Jesus Cristo. Nós pedimos perdão, perdoa as nossas ofensas, mas como o Senhor pode nos perdoar se nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam? Nos ensina a amar o nosso irmão. Nos ensina a perdoar, Senhor, a tirar todas as coisas que não te agradam, a ter um coração limpo para que ele seja igual ao teu. Um coração misericordioso. Às vezes, Pai, uma palavra mal falada fere, causa ali uma gangrena, Senhor, que vai se perdurando por muitos anos. O que para nós pode não ser nada, para outros pode ser, Senhor, a gota d'água para sair da igreja, para não falar mais com a família, para se afastar, para se sentir a última pessoa da face da terra, Deus. Por isso eu te peço, Pai, nos ajuda nessa noite a liberar perdão, nos ajuda, Senhor, a fazer um autoexame das nossas atitudes, Senhor, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, porque nós pecamos em atos, pensamentos e palavras. E não temos coragem, muitas das vezes, de reconhecer quando ofendemos, quando ferimos, porque queremos sempre ter razão, queremos sempre estar certo. Por isso eu te peço, conduz o teu povo nesse momento, que o Senhor possa ensinar a cada um aqui, Senhor, que as orações que estão sendo feitas em silêncio, que só o Senhor sabe, as confissões, Senhor, pessoais, as recordações que estão vindo às memórias, Senhor, sejam lançadas tudo aqui no teu altar, para que o Senhor verdadeiramente pegue, jogue no mar do esquecimento e os teus filhos saiam daqui de forma diferente. Deus, que o Senhor nos liberte desse orgulho que nos impede de perdoar aquele que nos feriu. Que possamos, Senhor, olhar o exemplo de Jesus Cristo e colocar em prática, porque Ele nos amou tanto, de tal maneira, que se deu por amor a nós. Por isso, Deus, eu te peço, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, para que nós possamos, através do teu perdão, aprender a perdoar o nosso irmão, a perdoar, Senhor, aquele que tão mal nos fez,
Mas a benfeitoria que o Senhor tem nos feito, Pai, é muito maior do que qualquer maldade humana. Muito obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada por receber as orações confissórias dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria estar fazendo alguns avisos aos irmãos, né, a falar a respeito do almoço que vai ter na igreja. As irmãs de oração estão reunidas, estão preparando um almoço, que esse almoço é para arrecadar fundos, para levantar as paredes aqui do templo, para comprar material, para levantar as paredes da igreja. Esse almoço, ele vai, o pedido para esse almoço, ele pode ser feito até o dia 31, né? Entre em contato com a irmã Celina, com a irmã Janete, ou com a irmã Zilneia, que são quem estão à frente, e aí você faz a sua encomenda da sua quentinha. O valor do almoço é R$15, tá? Ele vai ser no segundo sábado de novembro, dia 14. O valor é R$15, pode pagar antecipado com cartão. Se você tiver cartão e quiser pagar antecipado, você pode pagar. E a entrega do almoço vai ser feita aqui na igreja. Para os idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, aí a entrega vai ser a domicílio, tá bom? Então, esse é o nosso aviso de hoje. Quero falar também a respeito dos nossos cultos, que todos já sabem. Nós temos o culto das 17 horas, que tem sido bênção, tem ajudado muitas das irmãs a sair mais cedo, a vir cultuar ao Senhor, sair mais cedo e chegar em casa com segurança. O culto tem sido bênção, as pessoas estão comparecendo, mas procurem fidelizar o seu horário. O culto das 19 horas também está lindo. É bom ver os irmãos, olhar-se nos olhinhos dos irmãos, está lindo o culto. Então, e a gente manter essa fidelidade. Vou para o culto das 17, vou para o culto das 19. Às vezes fica chata, a irmã é chata que fica assim, irmão, posso confirmar a sua presença no culto das 19 horas? Aí manda aquele áudiozinho assim, meio que não quer nada, quase me escondendo embaixo da mesa. Mas manda a mensagem e fico feliz quando os irmãos me respondem confirmando a sua presença. Por que a gente pede a confirmação? Porque a gente tem uma lista. A lista entra 40 nomes. Então, se os irmãos confirmam comigo às 19 horas, aí os outros vão confirmar com a irmã Janete nas 17. E a gente trabalha, né, com essas listas. Às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes, porque entra um, sai outro, mas o importante é os irmãos estarem aqui e sempre dando preferência àquele culto que você se sente melhor. Tá bom? Culto de quarta-feira, culto de estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Apocalipse. As aulas têm sido maravilhosas, o culto tem sido uma bênção. Quarta-feira eu contei 25 pessoas na igreja, mas tem lugar para mais irmãos. Você que ainda não compareceu, que ainda não foi, você está perdendo. Porque a gente está estudando, o pastor fica ali explicando. E quando fechar, eu sei que no final ele vai lá e ele dá oportunidade, não nesse culto, mas quando terminar o estudo, ele dá oportunidade para você tirar as suas dúvidas. Então, a gente tem crescido muito, a igreja está passando por essa nova transformação em termos de culto. A gente está se adaptando, Deus tem nos ajudado e tem sido uma bênção. E quero parabenizar os irmãos por estarem comparecendo ao culto. Se vocês tiverem alguém que encontrou alguém na rua que ainda não está vindo no culto, anuncia. Fala, irmão, está tendo culto, 2 horários de culto. Convida os amigos, sabe? Divulguem, tragam visitantes. Às vezes, só de vir aqui ouvir uma palavra, já traz um refrigério. Hoje nós tivemos 2 visitantes, né, no primeiro culto, a minha sobrinha Nicole, e tivemos também a irmã Marilane. Marilane, eu já conheço ela há algum tempinho. E ela está passando por um problema sério na família. Eu até vou aproveitar. Esse aqui é o filho dela, esse rapaz aqui. O nome dele é Vanderlan da Silva. Ele mora aqui na Outeiro Santo e ele está desaparecido desde o dia 7 de setembro. Algumas pessoas já viram ele por aqui, tá? Mas, assim, eu peço aos irmãos, se vocês passarem, verem alguma pessoa, algum rapaz catando latinha,
ou dormindo embaixo de marquise, e achar parecido, não deu para a gente colocar, porque ela me entregou a folha agora. Entre em contato comigo, que aí eu posso entrar em contato com ela, ou se quiser, depois eu vou deixar esse papel lá na frente, os irmãos anotam o telefone, que ela está passando uma fase muito difícil. Então, aí ela veio buscar no lugar certo, que é na igreja. Então, estes são os nossos avisos de hoje, e gostaria de pedir para o irmão Diego trazer aqui a introdução da palavra, e logo em seguida a irmã Elaine vai estar trazendo um louvor, nos preparando para o banquete que vem do céu. Tá bom? Tenham todos um ótimo culto. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 8, do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Afã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Feche seus olhos. Pai, eis aí a tua palavra, o nosso pedido, o nosso clamor e a nossa oração é que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor possa encontrar em nós corações abertos, ouvidos disponíveis para ouvir a tua mensagem e a tua voz nessa noite. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite. Amém. Tira aqui. Bom, nós vamos estar cantando uma música hoje que talvez os irmãos já tenham ouvido, porque não é a primeira vez que vou trazer aqui, mas fala sobre algo que nós temos que considerar sempre nas nossas vidas, que é a gratidão ao Senhor. O salmista, no Salmo 116, ele vai falar: que darei a ti, Senhor, por todos os seus benefícios, por todo o bem que o Senhor tem feito a mim. Não se trata daquilo que talvez a gente tenha passado hoje, da dificuldade ou das perdas, mas se trata daquilo que nós já ganhamos em Cristo Jesus. Nós ganhamos o próprio Cristo, nós ganhamos o amor de Deus e nós ganhamos a salvação por meio dele. Então, não importa as circunstâncias que venham, nós já ganhamos muita coisa e isso é motivo de gratidão a Deus. Então, eu espero que você preencha seu coração com esse sentimento e que você confie no Senhor, porque Ele tem grandes coisas para nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti.
és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a nossa adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O cristianismo, ao longo da história, tem se levantado em muitas ocasiões para se posicionar e para protestar diante de figuras na história autoritárias, diante de ideologias, diante de sistemas políticos, religiosos. Nós podemos ver isso ao longo de toda a história, até mesmo nos tempos bíblicos. Antes ainda do cristianismo, no Antigo Testamento, a gente vai ver Elias se posicionando diante de Jezabel e Acabe. No Novo Testamento, nós vamos ter João Batista protestando e se posicionando diante de Herodes. E nos tempos pós-bíblicos também, mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos pastores se levantando e protestando contra o sistema nazista. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um momento da história que foi sem igual. Um momento na história que mudou tudo. Nós estamos no último domingo de outubro e nós precisamos, como evangélicos, como protestantes, lembrarmos da Reforma Protestante. Precisamos lembrar dos homens que se levantaram contra um sistema religioso e disseram: não, não é bem assim, espera aí. E nós poderíamos falar sobre muitos assuntos aqui, irmãos, com relação à Reforma Protestante. A gente poderia falar sobre o contexto histórico e os fatos históricos, o legado político
o legado filosófico da autonomia do indivíduo, o mundo hoje é o que é, em grande parte, e aí você tem prós e contras, né? Por conta desse evento, que aconteceu lá no dia 31 de outubro de 1517. Mas nessa noite eu gostaria de ficar com a parte teológica da reforma, com o legado teológico, os ensinamentos que os homens de Deus deixaram para a gente, para a igreja. E aí você pode dizer, nossa, Diego, mas isso foi lá em 1517. Será que a gente precisa ouvir realmente o que aqueles homens tinham para dizer? Eu diria que, analisando a situação da igreja brasileira, mais do que nunca, nós precisamos lembrar dos pilares da reforma protestante. E a mensagem dessa noite vai ser baseada nesses 5 pontos, nas famosas, conhecidas 5 solas da reforma protestante. Nós vamos analisar rapidamente, de maneira bem objetiva, cada um desses pontos. 3 anos atrás, quando a reforma completou 500 anos, eu tive a oportunidade, nos cultos de quarta-feira, de separar uma mensagem para cada um desses pontos. E eu confesso que talvez seria o ideal, né? Naquele ano nós tivemos 5 quartas-feiras no mês de outubro, então a gente pôde dividir certinho. Mas hoje, apesar do conteúdo ser extenso, Deus vai me ajudar e a gente vai conseguir falar sobre as 5 solas, os 5 pilares da reforma protestante. Bom, o primeiro desses pontos, irmãos, é a sola escritura. Mas antes, deixa eu só mostrar para vocês quais são os 5, para a gente poder entender um pouco melhor a dinâmica desses 5 pilares. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Essas são as 5 solas. A língua é o latim. Por que latim? Porque nessa época, século XVI, a língua oficial da igreja medieval era o latim. Então, para se falar das coisas de Deus, tinha que ser em latim. A Bíblia, as Escrituras, elas existiam apenas em latim. Não havia a versão em alemão, ou em inglês, ou em italiano. A única versão disponível era em latim. E mesmo assim, ela só estava disponível para o clero, para os sacerdotes, para os bispos, os cardeais, os monges. Sendo que o latim já era uma língua morta. Ninguém falava latim. O povo não falava latim. O povo vinha para as reuniões de domingo e eles eram obrigados a ver a liderança da igreja realizando o evento religioso em latim. Ou seja, eles entravam sem entender e saíam provavelmente entendendo menos ainda. E como a língua oficial era o latim, então ficou na teologia também as 5 solas em latim. Scriptura, fide, gratia, Christus e Deo gloria. Que em português significam, pode passar, somente as escrituras, sola Scriptura, somente a fé, sola fide, somente a graça, sola gratia, somente Cristo, solus Christus, e somente a Deus toda a glória, soli Deo gloria. Esses são os 5 pilares da reforma protestante. Nessa noite a gente vai se debruçar nesses 5 pilares. Em nome de Jesus nós sairemos daqui edificados com a palavra do Senhor. O primeiro ponto é essencial. Sola Scriptura. Pode avançar. Somente as Escrituras. Olha o que diz o próximo slide. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O que Paulo está dizendo aqui é que o que está na Escritura, o que está na Bíblia, deveria ser de conhecimento de todas as pessoas. É a palavra de Deus, divinamente inspirada. A palavra veio dos céus. A palavra veio do alto. O Espírito Santo inspirou aqueles homens a escreverem as Escrituras. Então, só nesses 2 primeiros versículos, a gente já começa a entender que existia uma falta terrível
na igreja medieval: a falta das Escrituras. Como, meus irmãos, o povo de Deus poderia ser edificado? Como o povo de Deus poderia ser santificado sem as Escrituras? Se ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. A primeira coisa que Martim Lutero fez, depois de pregar as 95 teses, protestando contra os ensinos da igreja medieval, no dia 31 de outubro de 1517, foi traduzir o Novo Testamento para o alemão. Antes, só existia em latim. Mas agora, por causa do trabalho de Martim Lutero, o Novo Testamento estava traduzido para o idioma do povo. Não fazia muito tempo que a imprensa, a máquina de prensar, de fazer cópia, simplificando bastante, fazia pouco tempo que a máquina de tirar xerox, digamos assim, que a impressora havia sido inventada. E quando Martim Lutero escreve o Novo Testamento, traduz o Novo Testamento para o alemão, várias cópias são produzidas e o Novo Testamento rapidamente se espalha pela Alemanha. Rapidamente se espalha pela Europa. E agora, por causa da Reforma Protestante, a palavra de Deus, essa escritura divinamente inspirada, se encontra nas mãos do povo. Isso significa, meus irmãos, que agora o camponês que trabalhava arduamente no campo, com todas as dificuldades da sua época, agora ele podia abrir as Escrituras e ler o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. Aquele homem tão sofrido, tão batalhador, que ouvia tudo em latim, não entendia nada, agora ele pode abrir as Escrituras e falar: peraí, o Senhor é o meu pastor? O Senhor me conduz a pastos verdejantes? Ele me leva às águas tranquilas? Deus é o meu pastor? Agora, a dona de casa do período medieval, irmãos, se é difícil ser dona de casa hoje, imagina naquela época. Aquela mulher que talvez fosse tão maltratada em casa pelo seu marido, agora ela podia abrir a Bíblia e ver lá em Efésios 5. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aquele jovem que foi abandonado pelos pais, algo infelizmente muito comum ainda nos dias de hoje, mas naquela época muito mais. Aquele jovem, aquela jovem que foi rejeitado, podia abrir as Escrituras e achar a passagem que diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda amamenta, ainda que algo tão difícil aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. A palavra de Deus, divinamente inspirada, finalmente podia ser anunciada ao pobre, ao humilde, ao marginalizado. 2 Pedro 1, 19 e 20 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas. A palavra dos profetas são as Escrituras. E Pedro está dizendo: olha, a gente segura essa palavra muito firme no nosso coração, nas nossas vidas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O período medieval ele é conhecido como a Idade das Trevas. Muita gente fala isso porque a igreja medieval tinha domínio e a ciência, os cientistas eram perseguidos. E existe toda uma controvérsia com relação a essa questão. Mas se nós podemos chamar a Idade Medieval de Idade das Trevas, é porque naquela época as Escrituras não estavam ao alcance das pessoas. Como uma luz são as Escrituras, que alumia em lugar escuro. Agora, por causa da Reforma Protestante. Agora, por conta da atitude de homens de Deus que ousaram protestar, o povo, mais uma vez, tinha essa palavra
dos profetas. Como as pessoas poderiam segurar muito firme a palavra de Deus se eles não tinham na sua própria língua, no seu próprio idioma? Se não havia quem pregasse para eles em língua inteligível. Mas agora, a palavra volta para os humildes. A palavra volta para o necessitado. Graças a Deus por essa reforma, por esse movimento. E o próximo ponto, sola fide, somente a fé, ele vem justamente por conta da leitura das Escrituras. Não sei se você conhece a história, mas Martim Lutero, um homem que era monge, fazia parte da igreja medieval, ele era monge agostiniano, preparando uma série de sermões na carta aos Romanos, ele se deparou com Romanos 1, versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martim Lutero havia aprendido pelos ensinamentos da igreja que a justificação ela se dá por conta das boas obras, de boas atitudes, por conta de boas ações. E Martim Lutero tinha dentro dele um fogo que o consumia. Por mais que ele vivesse, ele era um homem que entendia as coisas de Deus. Martim Lutero falava latim, ele escrevia em latim, sabia ler perfeitamente latim. Mesmo conhecendo tantas coisas a respeito das Escrituras, ele ainda não se sentia em paz diante de Deus. Ele se sentia culpado diante de Deus, porque ele havia sido ensinado que com boas obras ele seria justificado. Mas quando ele se encontrou diante das Escrituras, quando ele leu esse versículo, o Espírito Santo veio realmente como uma luz que alumia em meio à escuridão. E de repente ele entendeu, através desse versículo, aqui foi o estopim da reforma. Aqui ele entendeu que a salvação não é por obras, a justificação é por fé. Aqui o texto está grifado, mas o grifo é meu, tá, irmãos? Eu que quis enfatizar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas Escrituras. De fé em fé. Como está escrito nas Escrituras. O justo viverá por fé. E aí, Martim Lutero começou a se questionar. Poxa, mas não é isso que está sendo ensinado para as pessoas. A igreja medieval está dizendo que é preciso ter boas obras, vendendo indulgências, dizendo que precisa pagar para tirar a alma do purgatório. Quando aqui a Bíblia diz, as Escrituras dizem que é por fé. E essa foi uma bandeira, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. A justificação é por fé. Em 1546, no dia 13 de outubro, a Igreja Medieval promoveu um concílio, o Concílio de Trento. O concílio, na verdade, é uma grande reunião da liderança da Igreja, bispos, cardeais, todo mundo que era grande, estava ali reunido. E a ideia deles era justamente dar uma resposta teológica ao que os reformadores estavam dizendo. Os reformadores, tem um grupo de homens aí dizendo que a justificação é pela fé, é somente pela fé. E aí eles se reuniram para dar uma resposta aos reformadores, a Lutero, a Calvino, a John Knox, Zwingli e tantos outros. E no Concílio de Trento, a resposta da Igreja Medieval foi que os pecadores são justificados pelo batismo, o que nós biblicamente rejeitamos, mas a Igreja Medieval começou a ensinar que o batismo imputa justiça. E como o primeiro pilar é somente as Escrituras, obviamente nós não podemos aceitar tal ensino. Por isso, quando alguém vem ainda de outras igrejas e fala, não, eu me batizei, eu era criança e tal, é nosso costume da Igreja Batista batizar novamente, porque nós entendemos que é necessário que haja razão, que haja um entendimento, que haja aceitação. Por isso nós batizamos mais uma vez. Fazemos o batismo, na verdade, real, bíblico.
Outra resposta da igreja medieval foi que a justificação é pela fé em Cristo e pelas boas obras de uma pessoa. Que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. Isso aqui é uma afronta para a Bíblia, né? Vou repetir, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus. Mas agora, depois dessa resposta da igreja medieval, o cenário é outro. Agora, por causa da reforma, o povo tem a Bíblia na mão. Eu consegui achar na internet um trechinho do documento oficial da igreja medieval do Concílio de Trento. Não é difícil de achar, não. Se você jogar no Google, você vai conseguir achar facilmente. Palavras oficiais da igreja medieval. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, sola fide, lembra que é uma resposta aos reformadores. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema. Cânon de número 9. Resolução. Documento oficial da igreja medieval. É interessante que aqui no finalzinho ele usa uma expressão bíblica, né? Você já ouviu essas duas últimas palavras. Seja anátema. Sabe aonde você ouviu? Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. É interessante, é até irônico que eles usem naquela declaração do Cânon 9 essas duas últimas palavras. Porque é exatamente isso que a igreja medieval estava fazendo. Eles estavam transtornando o evangelho, dizendo que a justificação não é pela fé somente. E o que Paulo está dizendo aqui é que mesmo que um anjo do céu anuncie um evangelho diferente, transtornado, modificado, que seja anátema. Meus irmãos, agora o povo está com a Bíblia na mão. E está muito claro que é pela fé. Gálatas 2, versículo 16, Paulo é muito claro, mais claro ainda, ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Lembra que o concílio falou que era pelas obras. Então, Paulo está dando uma resposta muito tempo antes do concílio de 1546. Ele diz, o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo. Você vê que Paulo é bem redundante. Ele está afirmando, reafirmando e afirmando mais uma vez. Pela fé em Jesus Cristo, temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ainda em Efésios, no capítulo 2, 8 e 9, dois versículos clássicos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É a fé. As Escrituras, só a Escritura, fez saltar aos olhos de Lutero a sola fide. A justificação é pela fé. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso nos leva para a terceira sola. Somente a graça. Sola grade. Toda vez que eu falo sobre graça, eu gosto de refletir brevemente sobre o pecado, porque são dois conceitos
antagônicos, mas que se completam em sentido. Para eu entender a profundidade da graça, pelo menos para eu chegar perto desse entendimento, eu preciso entender a profundidade do nosso pecado. Olha o que diz a palavra. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A Raquel já começou a me ajudar a pregar no culto, né? O texto que ela leu lá em 1 João fala exatamente sobre isso. Nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção. Próximo slide. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Você pode ser uma pessoa muito íntegra, eu espero que seja. Você pode se orgulhar muito de não dever a ninguém. Parabéns, está fazendo certo. Você pode devolver o troco toda vez que alguém te dá o troco errado. Você pode ajudar as velhinhas a atravessarem a rua. Pagar todos os seus impostos. Mas isso não te torna menos pecador. Isso não muda quem você é. Porque se mudasse, seria por obras. E a gente já viu aqui que não é por obras. Não é pela sua honestidade, não é pela sua moral, não é pelos seus bons costumes. Veja bem, tudo isso é importante. Mas nada disso nos salva. Nada disso nos faz menos pecadores. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. Nós estamos aqui, Paulo falando em Romanos, e ela fala isso ainda no Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, volta um pouquinho, no finalzinho, mais um. Ele diz assim, ó, como está escrito, só a escritura, viu? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Toda vez que eu vejo como está escrito no Novo Testamento, eu gosto de dar uma pesquisada, né, para ver se eu acho aonde está escrito. De vez em quando eu não acho, mas hoje eu achei. Salmo de número 14, versículo 3. Desviaram-se todos. Não é um só. Não é só a esquerda. A esquerda se desviou e aí... Não é só os bolsonaristas. Todos. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapo de imundície diante de Deus. E o que o pecado nos fez? O que o pecado fez conosco? Efésios 2, 1, 3 vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Veja bem, Paulo está falando da gente, tá? Não está falando de quem está preso, está encarcerado, está falando da gente. Vocês, boas novas, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Efésios 2, de 1 a 3. É isso que o pecado fez conosco. Nós que antes, no Éden, sem pecado, criaturas, coroa da criação, criaturas perfeitas de Deus. Agora, o pecado nos fez assim. O pecado nos fez morrer, seguir o mundo e a Satanás, viver na desobediência, satisfazer a nossa carne. O pecado nos fez merecedores da ira de Deus. E aí fica a pergunta, poxa, como é que Deus pode nos aceitar na presença dele? Só a graça. Somente a graça. E aí fica a pergunta, né? O que é a graça?
Você já deve ter ouvido esse termo várias e várias vezes. E a definição mais conhecida é graça, é um favor imerecido. E é verdade. Mas eu fui dar uma pesquisada e eu achei no dicionário algumas definições. E pode passar. E a definição, uma definição muito interessante que eu achei aqui é: graça é uma boa vontade para com alguém. E aí eu pergunto, será que Deus não teve muita boa vontade para conosco? Nós que antes éramos merecedores da ira de Deus, agora experimentamos o favor imerecido dele. Por causa da boa vontade de Deus para conosco, hoje nós podemos entrar na presença dele. A gente cantou, né? Eu quero te entronizar entre os querubins. A palavra vai dizer que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. É o favor de Deus. É a graça de Deus. E ainda pesquisando sobre o conceito graça, eu descobri que no direito, o termo graça tem a seguinte definição: extinção da punibilidade. Olha aí o mistério para a gente, né? Extinção da punibilidade consistente no perdão concedido pelo presidente da República a determinada pessoa. A autoridade máxima do Poder Executivo, somente quem tem autoridade máxima pode extinguir a punibilidade de alguém que é culpado. Isso é a graça de Deus. Nós éramos merecedores da ira. O nosso lugar por direito era o fogo eterno. Mas a graça de Deus se manifestou e a culpa passou. Por isso, nós podemos chegar diante de Deus, mesmo quando nós pecamos. Dobrar os nossos joelhos, dobrar os nossos corações e dizer: Senhor, somente a graça. Não fosse a sua graça, não fosse o Senhor Jesus, não fosse o seu sacrifício na cruz, eu ainda seria culpado. Ainda existiria essa punibilidade. Eu ainda estaria condenado. Mas porque Jesus veio, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, hoje eu posso ser salvo. E aí a gente caminha para o próximo pilar da reforma. Somente Cristo. Solos Christus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Lembra que a igreja medieval propunha vários mediadores entre Deus e o homem. Ainda que talvez não oficialmente, ainda hoje a gente vê esse ensinamento persistindo. Muitas pessoas apelando para santos, para entidades, para mediadores. Mas, meus irmãos, só um mediador, que é Cristo Jesus. A gente não pede para a mãe pedir para o filho pedir para o pai. A gente vai direto em Jesus. Ele é o mediador e é o único. Não há outro. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual se tornou pedra angular, e em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há, pelo qual devamos ser salvos. Que é o nome da graça de Deus? O nome da graça de Deus é Jesus. Que é um favor mais imerecido do que o próprio Deus tomar a forma de homem pecador, pisar os seus pés nesse chão sujo, imundo, que nós contaminamos com o pecado, e se entregar na cruz do Calvário. Meus irmãos, se isso não é a graça, eu não sei o que é. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando João viu Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. O texto que a Raquel leu ali, se alguém pecar, nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um advogado que luta. A gente falou aqui do termo graça, né? Olha, um advogado. Que advogado é esse, hein? Que se entrega literalmente pelas vítimas, ou melhor, pelos culpados. Glória a Deus por Jesus. Jesus é o fundamento. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o caminho, mas ele também é o pastor. Ele é o cordeiro, mas ele também é o sumo sacerdote. Jesus, ele não é simplesmente aquele que faz o sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Por isso que ele é o primeiro e o último, ele é tudo. Cristo é tudo em nós. Ele é o começo e ele já é o final. Mas ele não é só o princípio e o fim, ele também é o caminho, ele é o meio também. Ele é tudo. Por isso, não existe outro que se compare a ele. Não existe outro nome. Não existe outro mediador. É Jesus e somente Jesus, solos Cristos. Diante de tamanha revelação, de tamanha graça, dessa fé que nos foi dada, diante da revelação das Escrituras, nós não podemos fazer nada senão dar a glória a Deus. Só lhe deu glória. E Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a boa vontade, segundo a benignidade, segundo a graça da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, de 5 a 6. Veja bem, a alegria do Senhor está em nós, porque nós estamos no amado. Porque se a alegria de Deus estivesse em nós pelo nosso proceder, então seria por obras. Mas é pela fé, é pela graça, é por Cristo. Porque nenhum de nós vive para si. E esse texto é maravilhoso, irmãos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Amém. Nós oramos por irmãos recentemente aqui na nossa igreja. E oramos com toda a nossa fé, não é somente a fé. E rogamos pela graça de Deus, para que Deus os curasse. Oramos em nome de Jesus, porque somente Jesus. A vontade de Deus foi feita, ela não batia exatamente com a nossa. Mas no final, para o cristão, se vivemos ou se morremos, a glória de Deus. É para a glória de Deus. Se somos Pedro, que recebeu o livramento na cadeia, as portas se abriram, ou se somos Tiago, que morreu a fio da espada, quer vivamos, quer morramos, é para a glória de Deus. Assim precisa ser a nossa vida. Para a glória de Deus. Já caminhando para o fim, meus irmãos, o último texto que eu quero compartilhar é: assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Parece Paulo falando. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Glorie-se no Senhor. Você é forte? Glorie-se no Senhor. Você está bem?
de vida, está tranquilo financeiramente, glorie-se no Senhor. Está saudável, glorie-se no Senhor. Mas se a sua situação é contrária, ao oposto, também glorie-se no Senhor. Porque é Ele que faz beneficência, juízo e justiça na terra. Porque Ele é o Senhor. Se vivemos ou se morremos. Se passamos por alegrias ou por tristezas, passamos em Deus. Para a glória de Deus. Comecei essa mensagem lendo um texto em Josias. E é muito interessante perceber como os 5 pontos, os 5 pilares da reforma, eles se relacionam ao primeiro ponto, que é somente as Escrituras. Quando Josias governava Judá, o povo havia se perdido completamente. Josias veio depois de um dos piores reis da história, se não o pior rei da história de Judá. E o povo havia se corrompido, idolatrado outros deuses, havia colocado outros mediadores, havia acreditado em outros profetas, senão os profetas de Deus. Estava tudo uma bagunça. Então Josias resolve fazer uma reforma no templo. Uma reforma literalmente no templo em Judá. E quando ele manda os seus empregados, lá eles encontram um livro. E quando o Safã vem até o rei e lê as palavras daquele livro, Josias rasga suas vestes. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, que nós lemos aqui. Depois você pode ler em casa o próximo capítulo também. E você vai ver que Josias faz uma verdadeira reforma em Israel. Ele manda derrubar os altares de outros deuses. Ele manda extinguir outros altares e ídolos, imagens, e determina que a adoração, que a glória seja somente a Deus. Uma verdadeira reforma. E a palavra vai dizer que nunca na história de Judá, nem antes e nem depois, houve um rei como Josias. Quando nós colocamos a palavra de Deus no seu lugar, na centralidade das nossas vidas, as coisas vão se aplumando. As coisas vão voltando para o seu lugar devido. E o nome de Deus é glorificado. Que nós possamos anunciar os 5 pilares da reforma. Em um tempo, como eu já falei aqui, em que a igreja evangélica precisa ouvir essa mensagem. Nós precisamos pregá-la. Nós precisamos ser boca de Deus. Nós precisamos ser os reformadores atuais que vão dizer somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. Nós precisamos voltar a comunicar as boas novas de salvação. Porque o mundo lá fora, o que o mundo tem visto na igreja evangélica brasileira, e talvez até no mundo, é uma mensagem transtornada. Antes era a igreja medieval, mas o que a gente tem visto hoje é que muitas igrejas têm deturpado o próprio evangelho de Jesus. Estão sendo anátema. Mas nós que primamos pelas Escrituras, nós que primamos pela palavra de Deus, nós precisamos ser aqueles que vão levar o legado da reforma. Para crentes que precisam ouvir, mas acima de tudo, para não crentes que precisam entender que somente Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos usar, que você possa valorizar essa palavra que você tem aí no seu tablet, no seu celular ou no seu colo. Que você possa realmente fazer como Pedro disse lá no início da mensagem, temos muito firme a palavra dos profetas. Que você possa fazer como o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus. Deus nos abençoe. Pastorado, a palavra. Mas ainda vamos nos colocar diante de Deus, pedindo a direção de Deus, a bênção de Deus. E
concluindo o culto desta noite, nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma música a capela. A música a capela ela é sempre muito bonita, mas ela precisa ser bem cantada. Então eu vou contar com os pulmões dos irmãos, com a garganta dos irmãos, para que nós possamos transformar essa letra, essa poesia, né, numa grande inspiração para a nossa semana. A palavra de Deus precisa ser lida, a palavra de Deus precisa ser ouvida, a palavra de Deus precisa ser decorada. Ouvimos nesta noite uma mensagem que fala de uma revolução. Irmãos, a igreja vivia há 1000 anos, mais de 1000 anos, jogada no mais profundo abismo, a igreja de Jesus. Os homens. Na realidade, eu creio que a igreja de Jesus estava fora disso. Mas não tenho essa certeza. A grande multidão estava experimentando uma das maiores mentiras que a terra já viu. Mas um homem, ajudado por outros homens, promoveu uma revolução e disse: a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje nós temos a facilidade de estudarmos a Bíblia, de lermos comentários, de lermos livros sobre a Bíblia. Mas às vezes, irmãos, a igreja atual também ela vacila muito no que diz respeito à palavra de Deus. Nós temos insistido, né? Recebendo a motivação dos reformadores, Lutero e os outros, nós insistimos para que a Bíblia seja lida regularmente, que ela seja vivida regularmente. Não esqueça disso. Homens perderam a vida por nós, para chegar até nós a palavra de Deus, ela chegou. Existem muita coisa interessante nisso, muita coisa. Uma delas é que a Alemanha, na realidade, era um conjunto de vários dialetos. Cada reino falava de uma forma. E quando a Bíblia chegou, unificou, e esse alemão que nós conhecemos hoje é por causa da Bíblia. O alemão falado, hoje, ele veio com a instrução da Bíblia, porque tinha que haver a unificação dos vários dialetos. E surgiu, então, o alemão, por causa da Bíblia. Mas por causa da Bíblia, irmãos, surgiram muitas coisas. Nós vamos cantar agora Castelo Forte. É o nosso Deus. A primeira estrofe, como é que diz? Os irmãos podem ler? Ajustando o pulmão, a garganta. Se você canta, você vai ter um pulmão saudável. Digo, pulmão saudável. Garganta saudável. Voz saudável. Mas você tem que adorar a Deus com todo o seu ser. Hoje nós cantamos bonito, eu gostei. Cantamos bonito. Mas é possível melhorar, é possível colocar mais pulmão, mais gogó, mais coração. Eu garanto aos irmãos que, se nós nos levantarmos agora, os irmãos procurem ouvir a voz da igreja. É a voz mais bonita que existe. Porque ela consegue juntar os desafinados e fazer uma coisa maravilhosa. Procure ouvir a voz, é a voz mais bonita que existe na face da terra. Então, quando você estiver cantando, ouça a voz da igreja. Vamos ficar em pé. Vamos celebrar, não é? Que a palavra chegou até nós. E nós agora passamos essa palavra para os outros. E não nos esqueçamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não nos esqueçamos que a recomendação bíblica é: ouça. Parabéns, os irmãos ouviram a mensagem. E eu estava observando lá de trás, ninguém cochilou. Meu Deus. Ninguém cochilou. Bem,
Quando eu digo ninguém, né? Eu digo ninguém. Ninguém cochilou. A palavra precisa ser lida, a palavra precisa ser ouvida, a palavra precisa ser guardada, memorizada, ela precisa ser pregada. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Ele está com as lembranças medievais aí, escudo, né? Da luta. Mas Paulo diz que ela é escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe e agudo. O nosso Deus é o Deus da nossa palavra. Então vamos cantar. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos bem escolher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Nós vamos cantar novamente a última estrofe. Vou colocar num tom um pouco mais alto para os irmãos.
Não, é aí. É isso? Então era eu que estava. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Vamos pedir pela nossa semana. Coloca na mão de Deus o teu trabalho. Você vai encontrar um monte de gente bonita, boa, mas pode encontrar também perseguidores e detratores. Ore pelo seu trabalho. Ele é muito importante para você, para a sua família, para todos nós. Ore pela sua família. Veja se você tem alguma coisa a resolver que não está na sua mão. Quantas vezes temos coisas para fazer que nós não temos capacidade de controlar. Coloque a sua semana nas mãos de Deus para que você possa voltar no domingo que vem e numa das orações iniciais do culto agradecer as vitórias. A gente vem para ouvir, a gente vem para aprender, mas a gente vem para adorar, mas a gente vem também para receber a graça de Deus. Como diz a mensagem, nós não merecíamos, mas Ele nos abençoa. Mas coloca, se necessário, nominalmente, tudo o que você precisa para que a sua fé progrida. Tudo o que você precisa. Estudos, trabalho, negócios, compras, vendas. Nós vamos entregar agora na mão de Deus e pedir a Deus pela nossa semana. Que seja uma semana de paz, que seja uma semana com a presença de Deus, dirigida por Deus e com a vitória de Deus, porque Ele nos dá o seu reino. Foi o que cantamos. Oremos. Obrigado, Pai, por esta noite, nos lembrarmos de nomes tão importantes, Pai. Os reformadores, Senhor, de uma data tão significativa para nós e para o mundo inteiro. Obrigado, Senhor, pelos heróis da fé. Muitos pagaram com as suas próprias vidas para que hoje tivéssemos a Tua palavra em nossas mãos e pudéssemos usá-las corretamente sob a direção do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela vida desses homens que deixaram um legado que chegou até nós. Obrigado pelo apóstolo Paulo, que é quem nos traz a graça, Senhor, ao entendimento. Mas obrigado principalmente por Jesus Cristo, Senhor, que é a própria graça. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que a graça traz sobre a nossa vida. As bênçãos da palavra, as bênçãos de Jesus Cristo. Oh, Pai, muito obrigado por termos a nossa vida bem definida pela palavra de Deus. Obrigado, Pai. Agora nós caminhamos para uma próxima semana. Colocamos nas Tuas mãos muita coisa que com elas vamos conviver. Situações de dificuldades, situações de limitações, de impossibilidades. Mas nós estamos indo no nome de Jesus. Nós estamos indo pela fé, Senhor. Somente a fé. O justo não viverá de profecias. O justo não viverá de propostas maiores. O justo viverá da fé. Então estamos enxergando, Senhor, no final dessa semana, a grande bênção sobre a nossa vida. Porque somente a fé faz com que tenhamos uma vida de vitória. Leva-nos, ó Pai, debaixo da Tua paz, da Tua direção, e
ouça as nossas súplicas. Os seus servos estão colocando aos teus pés, Senhor, tudo aquilo que necessitam para a semana. E nós vamos confiantes, Pai, que voltaremos no domingo para te agradecer. Coisas que eram impossíveis para nós, coisas que nós não tínhamos forças para resolver, situações que nós desconhecíamos, todas elas estão nas tuas mãos. Nós caminhamos na pequena fé que possuímos, mas a fé que veio de Jesus Cristo, a fé que move montanhas. E queremos voltar no domingo para te agradecer, porque o Senhor é o dono do reino e nós somos súditos desse rei, Jesus. Por isso, já olhamos e já verificamos a tua vitória no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar com uma oração silenciosa. Que o Senhor a todos abençoe.